E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez agora com mais uma review de Bad Guy My Boss, resenha do episódio 9. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, apesar de achar o começo dele meio intrucado, sabe? Eu acho que eles não conseguiram trabalhar o suspense do jeito que eles acham que estavam conseguindo. O diretor talvez tenha pensado que ele estava arrasando, mas na verdade ele estava sendo arrasado, gente, porque que suspense frágil e fajuto, viu? Tava na cara que não era o Ellis, né, gente, que era o T. Fora isso, gente, eu curti o episódio, eu gostei bastante da cena final, inclusive, bora lá falar tudo do 9º episódio de Bad Guy My Boss. Vamos lá! O episódio se inicia com o T chegando no escritório do Ellis, gente. Eles fizeram todo um suspense, perderam um mó tempão aí pra mostrar que era o T e não o Ellis, né, gente? Como eu falei pra vocês, pra mim não funcionou porque foi muito previsível. E o Tite tá tendo dificuldade de desbloquear o computador do Ellis, afinal ele não sabe a senha. Ele fala para o T ali que não tem problema, que ele vai dar um jeito de conseguir a senha com o Pat, porque o Pat é mó bobão, ele pode inventar qualquer desculpa ali, que o Pat vai acreditar nele e passar a senha pra ele, né? E aí o T fala que ele tem que recompensar o Tite aqui, ele começa a beijar o Pete, os dois começam a se agarrar aqui e eles vão fazer a arte marapelado, né, gente? Será que eles chegaram nesse nível aí na cadeira do Ellis, gente? Será? E aí o Ellis e o Pat estão naquela DR, se falando muito pouco, inclusive o Pat não cedendo para o Ellis e vice-versa, e o Tite inventa uma desculpa esfarrapada ali para fazer com que o Pat passe a senha do computador do Ellis para ele e dá certo, porque o Pat faz isso. Ele então entra no computador do Ellis e consegue pegar ali os arquivos. Só que na verdade o que ele passou ali para o pendrive, que ele entregou para o T, que o T entregou para o Feilon, foram vírus, Brasil, porque isso tudo não passou de um plano do Pat e do Ellis. O que aconteceu foi o seguinte: depois que a Peng contou para o Pat que o Tite é o namorado do T, o Pat ficou ligando para o Ellis ali, mas o Ellis estava fazendo o cu doce, gente, então ele estava ignorando aqui propositalmente as ligações do Pat. O Pat vai até a casa dele e ele conta a verdade para o Ellis. Eles então fica virado no Jiraiya, gente, ele quer ir lá acabar com a raça dos dois, só que o Pat fala que eles precisam de prova primeiro. O Ellis então bola um plano mais racional. Para não dar certo, eles precisam achar que o Ellis e o Pat não estão se dando bem, né, que eles estão brigados ali, porque assim o Tite, no caso, ia subestimar o Pat muito mais do que ele já subestima. Faria ele abaixar a guarda dele, de modo que ele nem desconfiaria que era um plano do Pat e do Ellis, né. O Pat e o Ellis também contaram com a ajuda ali do futuro parceiro que talvez vai firmar parceria com o Ellis, talvez não, ele ainda tá decidindo se ele vai seguir o Feilon ou o Ellis, mas de qualquer forma ele ajudou o Pat e o Ellis aí a desmascarar o T, né, ele falando que negócios tem que ser honesto, e o Ellis e o Pat instalaram uma câmera de segurança no escritório do Ellis, né, vocês lembram que eu falei pra vocês que se não tivesse a câmera eles teriam que contar muito com a nossa suspensão da descrença? Então, gente, aqui teve a câmera. O Tite ainda tenta inventar alguma desculpa ali, mas ele foi pego em flagrante. O Ellis manda os homens dele ficar segurando o Tite ali, e depois ele deixa claro para o Tite que ele só não entregou ele para a polícia por causa do Pat. O Pat pede desculpa para o Ellis aqui, né, que foi culpa dele, ele ter colocado o Tite próximo deles e tal. E detalhe, gente, eu achei que o Ellis ia virar para o Pat e falar: e você não lembra do nosso combinado que se ele não fizesse bom o trabalho dele, eu ia poder te punir do jeito que eu quiser, gente? O Ellis não falou isso, o que me deixou surpreso, mas de qualquer forma ele falou aqui que ele ia recompensar o Pat. E aí, gente, o Pat fala que tudo bem, mas é ele que vai escolher o local que eles vão comer essa noite. Ele leva o Ellis para comer comida de rua, gente. O Ellis gosta, se surpreende com o sabor, inclusive, embora ele ache a comida um pouco apimentada. E eles, muito casalzinho aqui, muito namoradinhos que namoram, e depois vem um momento, gente, me arrepiei, foi todo, porque o Pat simplesmente desafiando o Ellis aqui, falando: e será que você aguenta me comer? Mas o Pat perdeu o medo mesmo, né, gente? Depois fica sem as pregas do cu aí, não sabe por quê. E os capangas do Feilon deram uma lição aqui no T, né, gente? O T, ele tá com parceria ali com o Feilon para conseguir tirar a empresa do Ellis, só que deu tudo errado, porque ele caiu no plano do Ellis e do Pat, e o que ele fez foi dar vírus pro Feilon. O T então volta para casa todo nervoso, o Tite tá preocupado com ele fala que vai ajudar ele ali com ferimento, o T fala que não precisa, ele enforca o Tite, basicamente falando que o Tite foi um idiota, que ele caiu na do Pat aí, e ele deve lidar com o Pat, porque sem o Pat o Ellis não é nada, porque ele expulsa o Tite aqui, mesmo depois do Tite falando que ele fez as coisas porque ele ama
ama o T. E aí depois o Tite começa a colocar a culpa no Pat, né, gente? Sinceramente, Brasil, vai cometer um crime por um homem merda desse, gente. É o fim da picada mesmo, gente. Não dá pra descer mais que isso não, viu? O Pat e o Ellis vão pra casa do Pat aqui, gente. Eles se provocam um pouquinho, flertam um pouquinho também. No final, os dois tomam um banho juntos. O Pat acaba se colocando em um momento muito delicado. E ele acaba revelando a profundidade de seus sentimentos, né, gente? Que ele não vai voltar com a Peng, mesmo ela querendo voltar com ele, porque ele já ama outra pessoa, né, gente? Que é o Ellis. Segue-se então um beijo bem apaixonado e bem longo, né, gente? Eu acho que foi o beijo mais longo da série até agora. Esse beijo começa de uma maneira apaixonada, ardente, com desejo, só que ele vai perdendo o ritmo, né, gente? Só que isso é proposital, porque o Pat vai perdendo o fôlego, né? Porque ele começa a ficar muito confuso e começa a sentir o coração dele sendo maltratado mais uma vez pelo Ellis. Acontece que a felicidade dele é interrompida quando dúvidas começam a assombrar ali a mente. As palavras da Peng ecoando incessantemente, gente, martelando a cabeça e o coração dele. O que você realmente significa para ele? Você realmente vai ficar com alguém que não é claro sobre você, que não é claro sobre o seu sentimento? A insegurança então toma conta do Pat mais uma vez, mas dessa vez, gente, de uma forma que ele não consegue resistir. E isso faz com que ele interrompa o beijo, né? O que deixa o Ellis perplexo. Com um olhar que reflete sua angústia, gente, o Pat pergunta qual que é a verdadeira natureza da relação deles. A falta de resposta do Ellis aqui, ou então as respostas evasivas que ele dá, apenas acentua a confusão e a agonia que o Pat está sentindo nesse momento, que faz ele entrar no modo defensivo. Ele então questiona para o Ellis se ele é exatamente como o Kim, se ele é uma sombra do Kim aqui, gente. Depois ele fala que na verdade é fácil saber quem ele é, que ele é mais insignificante que o... A tensão entre eles vai aumentando aqui à medida que o Ellis tenta falar o que ele precisa, mas ele não consegue. Segurança, o medo do Pat aqui ameaça desmoroná-lo e as lágrimas começam a cair. O Ellis enfrenta um dilema emocional e pessoal profundo ao ponderar seus verdadeiros sentimentos e suas verdadeiras emoções pelo Pat. A dificuldade que ele encontra aqui em declarar o seu amor, que é muito forte, muito real, não se resume apenas às inseguranças e o medo que o Ellis tem de amar. E se entregar a um novo relacionamento, gente, consequências diretas da traição que ele sofreu do Ron. Mas sim, o que realmente impede ele de abrir o coração dele para o Pat, de falar que ama o Pat, que é o que ele sente também. A luta interna, gente, entre arrogância e ego. O coração do Ellis é um verdadeiro campo de batalha. A verdade é que o Ellis se recusa à possibilidade dele perder qualquer jogo que ele joga, sem perceber que nesse caso específico, a vitória pode significar perder o Pat para sempre. Ellis ainda não compreendeu de que, às vezes, é mais sábio abdicar de uma luta do que arriscar o que mais se ama. A escolha entre manter a sua altivez e abrir mão de suas defesas emocionais se torna um fardo pesado. É uma dança delicada entre orgulho e vulnerabilidade, onde a verdadeira derrota pode ser a perda de uma conexão significativa. Em outras palavras, gente, o Ellis já começou esse jogo perdendo, porque ele nunca irá vencê-lo. Quanto antes ele entender isso, melhor para ele, melhor para o Pat, melhor para a relação deles. E nesse caso, gente, perder significa ganhar. Você ganha o amor. E eu preciso destacar aqui o como que a atuação do Cad foi muito boa. Ele conseguiu transitar, na minha opinião, de forma brilhante entre momentos de felicidade, tristeza, desejo e medo, trazendo à tona uma complexidade emocional no Pat aqui. O Cad segurou a cena nas costas, gente. Na verdade, eu achei que ele ia colocar a cena debaixo do braço e ir correndo com ela, né? Quanto ao James, gente, eu acho que ele melhorou a performance dele, né? Inclusive, pra mim, essa foi a melhor atuação dele na série, mas ele ainda tá muito, mas muito longe, na minha opinião, de conseguir acompanhar o cara. O que eu entendo, passa um pouquinho de pano, porque sei que é o primeiro trabalho de atuação do James. Como eu falei pra vocês, esse rapaz tem potencial, mas eu preciso apontar algumas coisas, né? Mas o episódio 9 é isso que eu tinha pra comentar. Vocês gostaram desse episódio? Não gostaram? Comenta tudo pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, comentar preview do próximo episódio. Me respeito que não quer spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 10 de Bad Guy My Boss. A preview abre com um andaime caindo ali em cima do Pat, né? O Ellis até grita pra ele aqui, mas o Pat não consegue sair a tempo e o Pat acaba ficando gravemente ferido. Provavelmente isso foi obra do Tite, né? E no próximo corte o Ellis está falando que eles devem descobrir imediatamente ali qual foi o motivo do colapso do andaime, que ele não quer nem saber que o homem dele ficou ferido. Arrepiei foi todo nesse momento, gente. Eu amo ver o Ellis possessivo com o Pat, é muito bom. E aí o Ellis se muda
muda pra casa do Pat pra cuidar dele, porque o Pat não quis ir morar com ele. Eles não vai aceitar um não como resposta, gente. Ele tá cuidando do Pat como se o Pat fosse uma criança pequena. Pat, aproveita os mimos aí, querido. Tu sabe que eles não são muito frequentes. E aí o Ellis deixa claro que ele não vai deixar isso passar em branco, que quem machucou o Pat, ele vai machucar essa pessoa 100 vezes mais. Ele então entra em contato com um homem estranho e sinistro, gente, que já pergunta pro Ellis ali, você entrou em contato, quem que eu tenho que matar com eles? É, Brasil, o chefe malvado parece que vai vir com tudo no próximo episódio e o Tite que se cuide, né? Eu espero que o Ellis acabe com a raça dessa cobra, gente. Eu tô muito, mas muito ansioso pro episódio 10 de Bad Guy My Boss. E vocês? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.